A paz do Senhor, amém? Perdão pela demora para subir, porque hoje me botaram para cantar, orar e pregar, amém? Então, galera, quando eu fui chamado para falar com vocês a respeito dessa temática, eu fiquei bastante feliz, na verdade, porque é uma temática que não é abordada dentro da maioria das igrejas e provavelmente não é abordada com vocês também, tá certo? O tema de hoje que me passaram era a respeito do cuidado do corpo. Então, eu coloquei como título Deus, eu e o meu corpo. Para entendermos a respeito do que é o nosso corpo, para entendermos a respeito de como devemos lidar com o nosso corpo, nós temos que entender primeiro quem somos nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos criados por Deus, nós somos feitos para a glória de Deus. E é importante nós sabermos um pouco em Gênesis, nós voltarmos um pouco no tempo para entendermos a respeito do nosso corpo também, que foi criado pelo Senhor em Gênesis 1. Inicialmente, Deus deu ao homem 3 mandatos diferentes. E a grande maioria de vocês sabem disso, principalmente os adolescentes. Felipe e eu reforçamos muito isso nas últimas aulas que tivemos no ano passado. E Deus evidenciou para o homem 3 mandatos diferentes. O primeiro era o mandato cultural. O mandato cultural consistia em cultivar o jardim, era um bom administrador daquilo que Deus já tinha criado e deu na mão do homem. Então o homem teria que cuidar daquilo que o Senhor o entregou. O segundo mandato era o mandato social, que era criar vínculos, alianças, amizades, famílias, sociedades, civilizações. E o terceiro era o mandato espiritual. Deus mandou que o homem cuidasse do jardim, cuidasse da sua própria criação. Deus mandou que o homem socializasse, que ele criasse sociedades. Mas Deus também criou que o homem prosseguisse em contato com ele. E o mandato espiritual fala a respeito disso. Nós devemos prosseguir, continuar em contato com o nosso Criador. Então esses 3 mandatos, eles giravam em torno de uma ordem. Eles giravam em torno de um alicerce. Qual era o alicerce? O alicerce é um conceito teológico que nós chamamos, é um conceito bibliológico que nós chamamos de o homem para a glória de Deus. Esse conceito teológico também é encontrado na Confissão de Westminster e em outros lugares, quem sabe na nossa Confissão de Fé. Eu ainda não li a nossa Confissão de Fé toda, mas o homem para a glória de Deus é um conceito não somente teológico reformado, é um conceito enraizado nas Escrituras desde Gênesis e desde a criação do homem. O homem foi criado para a glória de Deus. Isso faz com que nós entendamos que se Deus fez com que o homem tivesse um mandato cultural, tivesse um mandato social e tivesse um mandato espiritual, essas coisas giravam em torno de uma coisa só. O homem, como criação divina, deve glorificar ao seu Criador. Nós, atualmente, vivemos em tempos de esquecimento. Esquecimento de identidade, esquecimento de quem nós somos. E é importante nós revisarmos isso, principalmente porque, a partir do momento que o homem foi atingido pelo pecado, que o homem decidiu desobedecer a Deus, a cognitividade do homem também caiu. A intelectualidade do homem caiu. Então, isso fez com que nós desassociássemos toda a nossa vida de um Criador, porque há um bloqueio chamado pecado. O pecado tomou conta da nossa mente e agora o nosso desafio como salvos, como filhos de Deus, como cristãos, é retornarmos novamente para aquilo que o Senhor queria, para aquilo que o Senhor projetou à humanidade, o homem para a glória de Deus. Então, gente, eu queria que vocês memorizassem isso. Eu achei interessante que o pessoal da Zona Sul tem muitos esportes, né? Eles se juntam para jogar futebol, eles se juntam para fazerem alguns esportes. E Samuel Barbosa, ele postou uma frase que dizia: Deus é digno de filhos saudáveis. E eu achei muito interessante essa frase. Deus é digno. Olhe para o seu irmão que está do lado. Eu não gosto nem de fazer isso, mas olhe para o seu irmão que está do lado e diga: Deus é digno de filhos saudáveis. E provavelmente, quando você... Como é, Igão?
Quando você escuta essa temática, você pensa que ela não tem nada a ver com o cristianismo. Você pensa que ela não tem nada a ver com as escrituras. Você pensa que ela não tem nada a ver com você. Mas ela tem a ver com você. E é isso que nós veremos hoje. O primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é: Deus se importa com a nossa higiene. Amém? Amém? Vocês que foram para o projeto missionário, amém? Deus se importa com a nossa higiene. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto, eu queria abrir com vocês, e tudo girará em torno desse texto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Todos acharam amém? Primeira Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Amém? Diz o seguinte: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em outras versões, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O ministério do apóstolo Paulo, ele é muito evidenciado pela união de gentios e judeus. Ele sempre fala a respeito dos gentios, a respeito dos judeus, que Cristo Jesus, nós somos os ramos colocados naquela videira, e Cristo Jesus veio para os seus não receberam, e Cristo Jesus, ele é o nosso Salvador. Em Romanos nós vemos muito isso, ele falando a respeito daquelas coisas que foram oficializadas, efetuadas em Cristo. E aqui, em 1 Coríntios, não é outro debate. Ele está aconselhando os cristãos daquela época a respeito da carne que era sacrificada a deuses. Não entrarei nessa parte especificamente, mas eu quero que nós entendamos que o principal conceito que ele coloca aqui, como o homem para a glória de Deus, é que quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos quartos, nos nossos banheiros, nas nossas salas, nas nossas cozinhas, ou nos nossos relacionamentos, ou mesmo na igreja, todas as coisas devem ser voltadas para a glória de Deus. Então agora você vai olhar para o seu irmão. Você já disse que Deus é digno de filhos saudáveis. Você vai olhar agora e vai dizer: Deus se importa com a sua higiene. Amém? Deus se importa com a sua higiene. Galera, eu não vou pedir para vocês abrirem em todos os textos, mas quando nós lemos as escrituras, no livro de Levíticos, quando Deus dá todas as ordenanças a Israel, ele fala a respeito de higiene e de doenças contagiosas. Ele diz que se alguém estiver doente, deve ser isolado do arraial, para que a doença não se prolifere em meio ao arraial. Isso é apenas uma evidência de que Deus se importa não apenas com a higiene pessoal, mas com a higiene coletiva, porque Deus é um Deus de pureza. No Antigo Testamento, a pureza, a higiene, era muito ligada à pureza espiritual. Em Levíticos 11, nós vemos, por exemplo, a respeito do manuseio dos alimentos. Nós vemos que Deus dá uma listagem enorme daquilo que o povo de Israel poderia e que não poderia comer. E isso também, depois de anos, muito provavelmente nós descobrimos grande parte do preservar de Deus na saúde de Israel, porque Deus queria os seus filhos saudáveis também. Se nós observarmos na listagem de alimentos que não eram propostos para Israel comer, para o povo de Israel comer, nós vemos ostras. Ostras era proibido, as ostras eram proibidas para o povo de Israel comer. E anos depois nós vimos que os cientistas descobriram que a ostra é como se fosse uma esponja sugando todas as toxinas do fundo do mar. E antes mesmo que os cientistas quisessem descobrir alguma coisa a respeito de animais marinhos ou de ostras, Deus já tinha dito a Israel para preservar a sua saúde: não comam determinados alimentos. E entre estes estava a ostra. Em Deuteronômio capítulo 23, Deus também fala a respeito dos dejetos humanos.
Nós falamos a respeito de algumas coisas até agora, como doenças, como alimentos. Deus manda que aqueles que necessitassem ir ao banheiro, que não tinha banheiro na época, fazer as suas necessidades, eles deveriam sair do arraial, cavar um buraco, fazer as suas necessidades dentro do buraco e enterrar, para que a sociedade não tivesse contato com as fezes de outros seres humanos e uns com os outros. A higiene no Antigo Testamento, ela carrega esse significado profundo. Mas no Novo Testamento, ainda eram feitas estas coisas. E depois do Antigo Testamento, daquilo que é relatado na história, nos seus livros de história, nós vemos como Israel ainda leva a sério a ideia de que Deus quer que nós sigamos e vivamos uma vida de higiene. Todos aqui já estudaram a respeito da peste bubônica? A peste que devastou 1/3 da Europa. Todos já estudaram? Existem alguns historiadores, não apenas cristãos, não apenas judeus, mas historiadores diversos, que falam que enquanto a Europa era devastada, era destruída por causa da peste bubônica, por causa da falta de higiene dos europeus, por causa do contato de moscas, era muita mosca, era alimento exposto, era carne podre, era muita enfermidade. Os guetos judaicos espalhados na Europa continuavam de pé e minimamente atingidos. Enquanto os europeus estavam morrendo, os judeus estavam vivendo uma vida frutífera, porque eles seguiam aquilo que Deus tinha ordenado desde o Antigo Testamento. Porque Deus se importa com a nossa higiene. E através da nossa higiene, nós glorificamos a Deus também. O grande problema da sociedade e de nós como cristãos é que nós não sabemos associar o que é o cristianismo como um estilo de vida para as pessoas que estão lá fora. Se a pessoa perguntar a você, por que você é higiênico? A primeira resposta que você vai dizer é qualquer outra, menos que, porque eu tenho que glorificar a Deus através da minha higiene. E o problema não é apenas porque você não externaliza essa ideia, é porque essa ideia não está na mente da igreja. Existem diversas enfermidades que são acometidas por nós, por causa de falta de higiene. E o interessante é que essas mesmas enfermidades que são acometidas por nossa causa e por causa do nosso desleixo, são a causa das nossas orações. Imagina se Deus dissesse, eu não mandei ser higiênico. Deus é digno de filhos que cuidam da sua higiene. Mas um alerta para nós. Não é necessário que nós levemos como primário aquilo que é secundário. A higiene do nosso corpo é secundário se comparado à higiene do nosso coração. Eu quero que vocês abram em Mateus capítulo 23, versículo 25. Mateus capítulo 23, versículo 25. Diz o seguinte, são palavras de Jesus. Todos encontraram amém? Diz o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Simplificando as palavras de Jesus e fazendo uma aplicabilidade em nós, você pode ter, como diz Micael, a melhor lata. Você pode ter o Sauvage Dior, você pode ter o Chuan Chu, você pode ter os melhores perfumes franceses. Você pode ter os melhores sabonetes da Natura, da Febo. Você pode ter os melhores produtos de higiene pessoal, pode tomar os melhores banhos, mas isso não é nada diante do Senhor se o seu coração não for limpo. Porque em meio à higiene do seu corpo, há podridão na sua alma. Não adianta passar sabonete nas mãos,
querendo glorificar ao Senhor, que é uma coisa secundária, como as coisas primárias, que são não falar do irmão, são feitas. Não adianta nós querermos glorificar ao Senhor com coisas que são secundárias, se nós não glorificamos ao Senhor com as coisas primárias, falando a verdade, sendo honestos, sendo amáveis, levantando uns aos outros, colocando os outros como superiores, glorificando ao Senhor através de outras áreas das nossas vidas, respeitando os nossos pais, respeitando as nossas mães. Isso que eu estou falando aqui é para você que já tem maturidade cristã e entende que sua vida deve ser para a glória de Deus. Aí você vai entender que o sabonete que você passa também é para a glória de Deus. A pasta de dente que você escova os dentes antes de dormir, quando acorda. Quando você faz estas coisas, você glorifica ao Senhor. Porque Deus é digno de filhos saudáveis. Somos filhos de Deus. Devemos viver dignamente aquilo que as Escrituras falam para nós vivermos. Então, aquilo que é necessário seguirmos para viver uma vida plena diante do Senhor, e por causa também do nome de Cristo ser zelado por nós, a nossa higiene é importante. Eu não preciso nem aplicar a respeito da nossa higiene. Quando acordar, meu irmão, escove os seus dentes. Deus está sendo glorificado através disso. Quando você for almoçar e você for lavar a louça, lave bem o prato. Deus está sendo glorificado através da sua higiene. Quando sua mãe manda varrer a casa, passar o pano, Deus está sendo glorificado através do seu dedicar-se e higiene. Amém? Deus é digno de filhos saudáveis e limpos. Glória a Deus. Agora eu quero que você olhe para o seu irmão e diga assim: Deus se importa com a sua alimentação. Agora é pesado. Eu já estou vendo vocês rindo. Comeram muita besteira hoje, não foi? Em meio às Escrituras, da mesma forma que Deus fala a respeito de higiene, Deus não deixa de falar a respeito de alimentação. É muito raro as Escrituras não falarem a respeito de uma coisa concernente às nossas vidas. Quando nós vamos para Levítico capítulo 11, nós vemos em Deuteronômio também que existem alimentos proibidos, não é isso? Que são proibidos pelo Senhor. Nós vemos que são puros e que são impuros, e que essas leis não visavam apenas a obediência espiritual, mas a proteção contra doenças do povo de Israel. Nós vemos em Provérbios capítulo 23, versículo 20 e 21, um alerta. Vamos abrir em Provérbios? Capítulo 23. Provérbios capítulo 23, versículo 20 e 21. Provérbios 23, 20 e 21. Todos acharam, amém? Diz o seguinte: se alguém amaldiçoar... Oxente, é isso mesmo? Não, perdão, eu estava no 20. Provérbios 23, 20 e 21. Diz o seguinte: não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Meus irmãos, Joshua Heschel e Peter Brind são dois escritores. Eles são dois escritores que falam a respeito de alimentação. Um escreveu a respeito de filosofia cristã, sobre alimentação, e o outro escreveu a respeito de alimentação também. E eles dizem que a maneira que nós enxergamos determinada coisa e entendemos determinada coisa é a maneira que nós lidamos com ela. E aqui nós vemos que Deus proíbe alimentos para Israel. Em Provérbios nós vemos que Deus alerta, a respeito de glutonaria e de bebedice. E nós vemos ainda no Salmo 104, depois de mostrar essas problemáticas que a alimentação pode trazer, vamos abrir no Salmo 104. Salmo 104, versículo 14
e versículo 15. Diz o seguinte: fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento, o vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, o pão que lhe sustém as forças. Então, não vemos apenas proibições a respeito de alimento. Nós não vemos apenas Deus dizendo aquilo que nós não devemos fazer, mas nós vemos Deus falando a respeito daquilo que o alimento traz de benéfico para nós. Rapidamente, para que vocês entendam como a alimentação é vista no Antigo Testamento, quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus dá o cardápio do ser humano. E alguns de nós entendemos de formas erradas ou de formas diferentes. A maioria dos historiadores que eu pesquisei, porque foi o tema do meu TCC, foi a respeito de alimentação e espiritualidade, os homens que glorificam a Deus através de sua alimentação. Quando nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus deu o cardápio daquilo que o homem poderia comer. E é mal compreendido por nós. Deus disse ao homem: olha, vocês vão comer de tudo que sai da terra, tudo que está nas árvores, menos, a bendita que eles comeram. Mas eles poderiam comer de todas, assim como os animais também poderiam. Deus não disse que eles iam comer os animais. Deus disse que eles comeriam também aquilo que os animais comeriam. Quando acontece a queda, passa a Torre de Babel, passa todo aquele conflito. Volta um pouquinho. Quando acontece a queda, no período pós-dilúvio, no capítulo 9, versículo 3, aí Deus abre o cardápio humano. Antes eles só podiam comer frutas, legumes, vegetais, aquilo que saía da terra. Agora, Deus diz assim, em Gênesis capítulo 9, versículo 3: tudo o que move e vive te será de alimento. Como vos dei a erva verde, tudo agora eu vos dou. Então, antes da queda, era tudo verde. Depois da queda, é verde e vermelho. É carne e é aquilo que sai da terra. Só que em Levítico e Deuteronômio, nós vemos que Deus se importa com a alimentação por causa das regras e das leis que Ele dá a respeito daquilo que Israel deveria se alimentar. Deus é o Criador dos homens e dos alimentos. Quando você compra alguma coisa, a maioria das coisas que nós compramos no mercado, nós não podemos ir até aquele que criou, para saber como devemos lidar. Mas vem um manual de instrução, não vem? Quando é para você montar uma geladeira, quando é para você montar um rack. Quando Deus criou o homem, Ele também deixou um manual de instrução. Quando Deus criou o homem, quando Deus interviu em meio a Israel, escolheu Israel como um povo, Deus também interviu a respeito da saúde de Israel. E por que é tão importante falarmos a respeito de alimentação e de higiene e do nosso corpo? Porque quando nós vamos para dados da Organização Mundial de Saúde, nós vemos que os dados são extremamente alarmantes. As maiores causas de morte no mundo são problemas cardíacos, cânceres e diabetes. Os maiores. Mas eu fiquei abismado quando eu vi que dentro das doenças que são causadoras de morte no mundo, existem as doenças diarreicas. Tem gente que morre por causa de diarreia. Tem gente que morre porque não se alimenta direito. Não estou dizendo que todas são por causa da alimentação. Mas muitas das coisas que as pessoas são acometidas hoje são por causa do desleixo com o templo do Espírito Santo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus é digno de habitar numa mansão com os melhores banheiros, com as melhores salas, com as melhores cozinhas. Porque o nosso corpo, sendo a habitação do Senhor, deve ser alvo do nosso zelo e alvo da glória de Deus também. Agora, depois que eu falei a respeito dos dados da Organização Mundial de Saúde, eu quero trazer para mais perto de nós. Quantas pessoas nós conhecemos
que são cristãs e que têm problemas de saúde decorrente da própria alimentação. Porque não administram bem aquilo que foi dado pelo Senhor. Nós vivemos numa geração que olha muito para temas secundários, sempre. Tema primário sempre é a salvação, é a santidade, é o sacrifício de Cristo, são esses temas que nós necessitamos para a nossa salvação. Existem os temas secundários. E nós sempre ouvimos falar a respeito de brincos, de tatuagens, e nós sempre ouvimos os nossos avós, os nossos pais dizerem: meu Deus, está destruindo o templo do Espírito Santo. Não é isso? Quem é que já escutou isso? Todos nós. E eu não estou aqui dizendo que é certo não, tá gente? Eu estou falando a respeito daquilo que nós costumamos dizer que destrói o templo. Mas a nossa diabetes também destrói o templo do Espírito Santo. Os nossos problemas cardiovasculares por causa da nossa alimentação destroem o templo do Espírito Santo. A alimentação ela é tão importante que às vezes nós pensamos que estamos com depressão e na verdade é falta de um nutriente específico. Às vezes nós estamos sem vigor, estamos sem vício, estamos sem ânimo e na verdade o causador é a nossa alimentação. Deus é digno de filhos que sabem se alimentar bem, para sua honra, sua glória e seu louvor, porque o corpo que o Espírito habita deve estar da melhor forma. A alimentação é muito ligada ao cristianismo, muito, muito. Quando a gente fala de alimentação, muitas vezes nós pensamos que não tem nada a ver com o cristianismo, mas tem tudo a ver. A alimentação é representatividade de festa para nós que somos cristãos. Quando o pai recebe o filho pródigo de volta, ele abraça o filho e ele manda que façam o que para ele? Um banquete. Porque a alimentação é representatividade de festa. Quando o povo recebe o maná, Deus manda que o povo guarde o maná para que as outras pessoas que nascessem depois lembrassem daquilo que ele fez pelos seus antepassados. Não é apenas a alegria, mas também a respeito de lembrança. E não somente isso, quando nós estamos na Santa Ceia, amanhã nós cearemos. E isso tem tudo a ver com a alimentação também. Deus mandou que nós fizéssemos o quê? Bebêssemos o vinho e comêssemos o pão. Porque não é só alegria, não é só lembrança, mas é esperança. Porque quando comemos o pão e bebemos do cálice, nós nos lembramos que Cristo voltará para nos buscar. Então toda essa temática de higiene, toda essa temática de alimentação está também alicerçado nas Escrituras, porque o homem foi feito para a glória de Deus. E quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo, exatamente tudo, para a glória de Deus. E por fim, Deus se importa com sua higiene, sua alimentação, e você vai olhar para quem está do seu lado agora e vai dizer: Deus se importa com a sua mente. Nosso corpo como um todo é alvo da graça de Deus. Nossas veias, nossos músculos, nossos ossos. Nós falamos a respeito de higiene, nós falamos a respeito de alimentação, mas a nossa mente também é alvo de graça e é meio de glorificação a Deus. Quando nós vamos para a história de Elias, quando nós vemos a respeito de Elias, nós vemos também que Elias passou por momentos muito difíceis. Depois de um momento muito específico na vida de Elias, muito difícil na vida de Elias, ele mostra traços de depressão. Elias mostra traços de uma doença que nós achávamos que era muito nova. E as pessoas que leem passam despercebidamente, mas quando nós vemos os comentaristas bíblicos, eles dizem que aquilo que Elias sentiu, na verdade, poderiam ser e eram traços de depressão. Elias apresenta fadiga extrema, porque depois da batalha, ele ficou completamente esgotado.
Ele expressa desejo de isolamento, ele afastou-se de todos e foi para o deserto. Ele perde a vontade de viver, ele pede para que o Senhor permita que ele morra. Para que o Senhor permita que ele morra. E ele também sente um sentimento de inutilidade. Ele sentiu-se fracassado e sem propósito. Mas diga de novo, Deus se importa com a minha mente. Em meio a um estado de tristeza, de angústia profunda de Elias, Deus não deixa Elias. Deus não abre mão de Elias, porque ele serviu antes, naquele momento estratégico, naquele momento problemático de Israel, e agora ele não vai servir mais, por causa dos problemas da sua mente. Deus não é assim. Deus não vê apenas a utilidade nos seus filhos. Deus é o nosso Pai. E nesse momento conflituoso da vida de Elias, ele apresentou essa depressão, mas Deus, ao invés de deixar Elias para lá, ele manda comida e permite que Elias descanse. Porque Deus se importa com o estado da nossa mente. Porque quando a nossa mente vai mal, a maioria das coisas ao nosso redor também vão. Deus não apenas manda água e comida para Elias e dá descanso a Elias, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, mas ele faz com que Elias tenha uma nova perspectiva. Elias estava num momento sozinho, solitário, e Deus manda que ele levante os olhos. Ei, você está sozinho, mas não é assim. Ainda existem outros muitos. Ainda existem outros que estão lá. Havia algo novo da parte de Deus para Elias. Coisas que Elias não sabia. E Deus também, mesmo em meio à angústia e à mente destruída de Elias, Ele dá um novo propósito, uma nova missão. Ele faz com que Elias não olhe para aquilo que passou e olhe para um novo propósito que Ele coloca nas mãos de Elias. Porque Deus se importa com a nossa mente também. E é muito importante nós falarmos a respeito disso, do nosso corpo como alvo do Senhor, porque nós achamos que o Senhor está distante de nós e não vê a nossa ansiedade. Quantos aqui entraram na faculdade? Pode levantar a mão. Vão começar as aulas ainda, no caso. Quantos aqui terminaram o ensino médio? Quantos aqui passaram de ano? Meu Deus, gente, por favor. O sub-15 todo levantou a mão, glória a Deus. Deus vê as mínimas ansiedades do nosso coração. E não adianta eu falar aqui da ansiedade para a conta que vocês têm para pagar, porque quem paga são os pais de vocês. Pelo menos da maioria que está aqui. Não adianta eu falar aqui de uma coisa que vocês não vivem, porque vocês não vão compreender. Então, para trazer para perto de vocês, Deus se importa com a ansiedade de vocês com relação ao Enem. Deus se importa com a mente de vocês quando vocês escutam determinados comentários que, ao invés de alimentarem a alma de vocês, causam feridas no coração de vocês. Porque Deus se importa com sua higiene, com sua alimentação e com a sua mente também. Deus fica feliz quando você entende que tem uma necessidade espiritual e busca espiritualmente aquilo. Deus fica feliz quando você tem uma necessidade nutricional e busca uma alimentação saudável. Mas Deus fica feliz quando você precisa de um psicólogo, um auxílio psiquiátrico, um auxílio psicológico, e você busca, você glorifica a Deus, porque Deus se importa com a integralidade dos seus filhos. Porque os problemas mentais não são doença, não são problema. Problema, na verdade, é você tratar aquilo como se não fosse nada e empurrar com a barriga. Isso é um problema. O problema não é a genética que você tem, porque a sua genética aponta para algumas coisas da sua linhagem, da sua árvore genealógica. Eu ganhei 2 prêmios. No ombro esquerdo tem a família de manhinha que passou diabetes, e no direito tem a hipertensão de papai. Mas isso não significa que eu vou ter,
Porque se eu conseguir glorificar o Senhor através da minha alimentação, eu posso prevenir isso. Isso é tão importante que, para aqueles que são mais engajados em missão, a maioria das agências missionárias que enviam missionários para fora, que eu conheci, que eu pesquisei, para o trabalho de conclusão de curso, eles pedem um check-up total dos missionários, porque a depender daquilo que o missionário tiver, eles não enviam. Porque qualquer coisa que acontecer lá fora, eles são responsáveis pelo translado do corpo. Eu não estou dizendo que você pode prolongar a sua vida a partir daquilo que já foi determinado por Deus. Mas eu estou dizendo que ao mesmo tempo que tem a soberania de Deus, existe a sua responsabilidade. Porque se você visa dessa forma, você vai dizer: eu vou morrer no dia que Deus quiser. Eu vou atravessar a rua de olho fechado. Atravessa. Eu vou morrer de todo jeito, então eu vou comer exacerbadamente. Porque Deus, né? E nós nos esquecemos que Jesus disse assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí eu pego uma pessoa que tem diabetes, comendo um negócio e diz: vai me fazer mal não, Deus cuida de mim. Porque nós temos uma aplicabilidade miserável de não entender que a nossa vida deve ser regida pelo Senhor. Nós visamos muito a respeito do amor de Deus. Eu ensinando o Lucas a pregar, a fazer o sermão. E quando nós estávamos, ele escolheu o texto preferido dele, que é: porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem criatura, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando eu pedi para ele dividir os 3 pontos, o terceiro ponto ele teve dificuldade. Aí eu disse: você está perdendo uma pérola em meio ao texto. Aí ele ficou procurando e eu disse: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Porque uma vez que nós somos colocados abaixo do senhorio de Cristo, nós devemos viver uma vida para a glória de Deus. Porque você se alimenta bem? Cristo Jesus é o meu Senhor. Porque você anda sempre assim cheiroso, não anda desleixado? Porque você é tão cuidadoso com sua higiene pessoal? Porque Cristo Jesus é o meu Senhor. E Ele é digno do meu cuidado com o meu próprio corpo. Porque o meu corpo por Ele foi dado, a natureza por Ele foi criada, e eu devo zelar não apenas pelo meu corpo, mas por aquilo que Ele me colocou para que eu zelasse. Então, Deus é digno dos seus esforços. Ao acordar às 5, às 6, às 7 para ir para a academia, Deus é digno dos seus esforços para você depois do trabalho ter um tempinho para caminhar. Deus é digno dos seus esforços para você envelhecer da melhor forma. Porque quando você tiver com 50 anos, você vai querer ir para os projetos missionários e não vai poder. Porque tem que levar remédio tal, porque tem que levar o glifage, tem que levar... Eu sei os remédios de casa de vovó, tá, gente? Vovó toma um coquetel molotov todo dia. Você vai ter que levar vários remédios, mas se você se prevenir agora e glorificar o Senhor agora, você vai até dançar na bandinha com 60 anos. Cuide da sua saúde, honre ao Senhor com o seu corpo. E o Senhor será glorificado através de sua vida. E você nunca mais vai receber o prêmio de sujinha do projeto missionário. Não é, Jennifer? Nunca mais você vai receber o prêmio de sujinho. Nunca mais você vai sair da igreja para ir para uma pizzaria e comer tanto que vomita no final. Porque os glutões também estão pecando. E você vai aprender que glorificar o Senhor é do acordar ao se deitar. Amém? Vamos ficar em pé para orar?
Eu não vou perguntar a ninguém para onde vocês vão depois do culto. Para ninguém soltar uma para mim, a gente vai morrer de comer na churrascaria. Vamos orar ao Senhor. E desde já eu quero agradecer a Caleb, novamente pela confiança. Tá certo? Foi muito especial também expor um pouco a respeito daquilo que eu pesquisei para o trabalho de conclusão de curso. E fazer com que vocês também tenham outro olhar para aquilo que é secundário, mas aquilo que deve ser olhado também. Porque Deus é digno de que vocês sejam saudáveis. Deus é digno da glória, do louvor e da adoração. Vamos orar?